Bom dia a todos e sejam bem-vindos a este webinar. É com enorme prazer que vos recebemos nesta sessão dedicada ao Decreto-Lei 85 de 2026, que traz alterações importantes ao processo de autorização de projetos digitais na administração pública. Durante a próxima hora, vamos explicar-vos os principais pontos deste diploma e, sobretudo, o que muda na prática para as vossas entidades. A sessão terá a seguinte estrutura. Vamos começar com uma breve abertura e enquadramento para contextualizar o diploma e as principais medidas. Depois vamos aprofundar o mecanismo de autorização prévia, como funciona, que entidades e projetos são abrangidos e quais os prazos aplicáveis e em que situações podem haver dispensa. De seguida, faremos uma demonstração prática da plataforma Avalia, mostrando como submeter um pedido. Teremos também um momento para perguntas e respostas. Como tal, eu peço-vos que ao longo da sessão vão colocando as vossas questões no chat através da opção PIR disponível cá em cima no Teams. Por uma questão de tempo, caso não seja possível responder a todas as perguntas durante esta sessão, iremos compilar as questões e respectivas respostas num documento que será disponibilizado na nossa plataforma do DigitalGov. No final, faremos uma breve nota de encerramento. Sem mais demoras, vamos dar início aos trabalhos. Para fazer o enquadramento do diploma, passo agora a palavra ao Manuel Dias, Presidente da Arte e CTO do Estado. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para estarem aqui. Este é o primeiro webinar de uma sequência de webinars que visa precisamente isto, dar mais informação sobre este novo decreto-lei e, em particular, sobre a rede de simplificação de tecnologias do Estado. Eu vou-vos fazer um breve enquadramento. Muita desta informação é pública, mas acho que é um momento importante para partilhar convosco alguns pontos principais. Portanto, esta iniciativa nasce do Decreto-Lei 85 de 2026, que cria a Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado, define, na verdade, um modelo de acompanhamento da reforma tecnológica do Estado e, no fundo, extingue o anterior Conselho para o Digital na Administração Pública, o conhecido CDAPI. Portanto, este Decreto-Lei define um conjunto de medidas, um conjunto de competências para a implementação dos serviços públicos digitais e, no fundo, para a gestão transversal e unificada da modernização tecnológica da administração pública. Acho que o ponto principal, eu diria que é especialmente o nome, a Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado, porque é precisamente isso, é uma rede de um conjunto de entidades que, no fundo, lideram a reforma tecnológica do Estado. Para dar mais um contexto em termos de competências, esta rede para a simplificação e tecnologias do Estado tem uma comissão de coordenação para a estratégia digital, cujas competências passam pela implementação estratégica, por acompanhar as medidas da transformação digital, precisamente da Estratégia Digital Nacional, que tem um conjunto de ações nos próximos 2 anos. Identifica objetivos estratégicos plurianuais e propõe metas também para iniciativas da reforma tecnológica do Estado, monitoriza a arquitetura transversal e a governação comum dos sistemas de informação da administração pública, tem uma parte muito importante focada nos dados e na interoperabilidade, uma área tão importante para a digitalização e para a reforma do Estado, como todos sabemos, olha para os temas da simplificação e autorização dos processos e, por último, também tem um foco nas compras públicas de tecnologias de informação. E, portanto, este ponto é muito importante, são seis competências. Em termos de estrutura, e para vos mostrar um bocadinho mais a estrutura desta rede de simplificação e tecnologias do Estado ao nível do modelo de governo, é liderada pelo Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, e, portanto, isso é a liderança, diria a liderança política. Depois existe esta comissão de coordenação para a estratégia tecnológica, para a estratégia digital, peço desculpa, e que é liderada por mim, pelo CTO do Estado, e que é constituída por mais um conjunto de entidades, e, portanto, esta comissão de coordenação para a estratégia digital, que está, no fundo, na dependência do Sr. Ministro, reúne, mediante convocatória, reúne mensalmente com um conjunto de entidades que eu já vou explicar. E, portanto, eu diria que este é o principal grupo, é o grupo para a coordenação da estratégia digital. Depois existem mais 6 grupos técnicos. Esses grupos técnicos existem na dependência da Comissão da Coordenação para a Estratégia Digital, que reúnem também com uma periodicidade mensal e estão segmentados nas 6 grandes áreas que estão definidas na Estratégia Digital Nacional.
Portanto, na reforma tecnológica no Estado, dados e interoperabilidade, transformação dos serviços públicos, economia e regulação digital, competências digitais e inteligência artificial. E, portanto, são áreas muito importantes. Nestes 6 domínios são as áreas críticas, eu diria as áreas críticas da transformação. Este desenho que está aqui, no fundo, visa reduzir a dispersão das múltiplas decisões, acelerar essas decisões acima de tudo e ter aqui uma responsabilidade partilhada em todas as entidades envolvidas. Para a Comissão de Coordenação, para a Estratégia Digital, como vos disse, eu presido essa comissão, mas tenho comigo mais um conjunto de dirigentes máximos, representantes destas entidades. Estas são as 12 entidades, diria, residentes. Depois podem ser convocadas outras entidades e, portanto, no fundo, são estas as entidades que mais à frente vamos ver que votam os vários projetos submetidos para autorização prévia. Além da Comissão de Coordenação, como vos disse, os grupos também têm mais um conjunto de entidades que visam precisamente controlar e coordenar a execução da Estratégia Digital Nacional em cada uma daquelas 6 áreas. E, portanto, acabamos por ter aqui uma representatividade não apenas destas 12 entidades, mas mais de 20 ou 30 entidades dentro dos grupos técnicos. E, portanto, esta é a estrutura da Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado. Aquilo que nos traz aqui hoje é a autorização prévia, é uma das competências precisamente da Comissão de Coordenação para a Estratégia Digital, está definido no artigo 6 do Decreto-Lei 85, e no fundo estabelece, e nós vamos ver isto com bastante mais detalhe, estabelece o processo, estabelece que as entidades e o modelo de governo das entidades da administração pública direta e indireta do Estado que estão sujeitas a esta aprovação da autorização prévia da Comissão. Os projetos que são submetidos a esta Comissão, no fundo, são todos os planos semestrais ou anuais de investimentos em tecnologias de informação, investimentos em aquisição de tecnologias de informação de valor superior a 2 milhões de euros, projetos de inteligência artificial desenvolvidos ou desenvolver pelas várias entidades, e aqui não há esse limite de 2 milhões de euros, qualquer projeto de inteligência artificial, bem como projetos de computação de acesso em rede, configuráveis, moduláveis, de cloud soberana, projetos também integrados na estratégia de data centers, em medidas de implementação de plena interoperabilidade entre a administração pública e, sempre possível, com entidades privadas. Desta autorização prévia podem estar dispensadas pelo Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado aquisições de sistemas de informação que não justifiquem uma apreciação global do investimento e, portanto, ou tenham um caráter de urgência ou uma determinada especificidade, ou então tenham um valor inferior. O prazo para a Comissão aprovar sem condições ou rejeitar ou solicitar ajustamentos são 10 dias úteis desde o momento em que é submetida o projeto, a autorização prévia para o projeto. E, portanto, nós vamos ver aqui com detalhe. Eu queria-vos fazer este pequeno enquadramento e terminar dizendo que mais do que a autorização prévia que nós temos aqui, o grande objetivo da rede é conseguir centralmente coordenar as múltiplas iniciativas de sistemas de informação pela administração pública, com vista a otimizar os recursos humanos, os recursos técnicos, a ter uma arquitetura transversal e a conseguirmos controlar de forma bastante executiva as diferentes ações que fazem parte da Estratégia Digital Nacional, do Pacto das Competências Digitais, da Agência Nacional de Inteligência Artificial e, obviamente, conseguir fazer isso em grupo, conseguir fazer isso em rede com as múltiplas entidades a que eu desde já agradeço que estão envolvidas nestes projetos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Irei agora, como agradeço ao Manuel esta abordagem, entrarei agora aqui num detalhe relativamente ao artigo 6º, que é aquilo que nos traz cá relativamente à componente da autorização prévia, e aqui com uma especificação de alguns detalhes, nomeadamente ao nível do funcionamento, da aplicabilidade e dos prazos. Como foi referido anteriormente, existe é objetivo ter-se com o Decreto-Lei 85 e com a rede um alinhamento transversal daquilo que são os projetos do contexto da administração pública. E é nesse contexto
que a Comissão para a Coordenação para a Estratégia Digital pretende e irá desenvolver, ou tem estado a desenvolver, análises relativamente aos projetos, disponibilizados por um conjunto de entidades que podem resultar, lá está, num conjunto de autorização, de condicionamento, isto é, solicitar que exista um alinhamento com outros projetos que sejam feitos por outras entidades da administração pública ou que sejam alargados a um conjunto transversal da administração pública ou que sejam mesmo rejeitados em função de existirem outros projetos similares ou poderem integrar outras estruturas transversais no contexto da administração pública. Nesse contexto, existe um conjunto, as entidades aos quais este decreto-lei se aplica são as entidades da administração direta e indireta do Estado, nomeadamente institutos e equiparados a empresas públicas, nos quais estejam subjacentes àquilo que é a missão do desenvolvimento de serviços públicos no contexto digital. Ficam excluídas as empresas públicas cuja atividade desenvolve a componente da produção de bens, serviços mercantis, incluindo serviços financeiros ou que estejam em regime de concorrência no mercado, nomeadamente algo muito parecido ou similar àquilo que já existiam em análises mais ajusante relativamente a outros decretos-leis anteriores, nomeadamente ao nível do 107 de 2012. Também podemos ir detalhar um pouco mais aquilo que foi dito anteriormente relativamente à tipologia de projetos. É objetivo, como já referi, que sejam analisados projetos de uma forma estratégica e integrada num contexto da administração pública. Daí é também importante que os mesmos sejam analisados num contexto das diversas estratégias que existem ou dos diversos planos associados à Estratégia Digital Nacional, quer sejam projetos de inteligência artificial, podendo utilizar ou replicar soluções transversais que estão em desenvolvimento ou que venham a ser desenvolvidas, daí os projetos de inteligência artificial sejam aplicados quaisquer projetos, independentemente do valor. Como já foi referido, qualquer projeto de aquisição de tecnologia de informação superior a 2 milhões de euros deverá ser passível de ser analisado. Quaisquer projetos de computação que possam ou não estar integrados naquilo que é o Plano Nacional de Nuvem Soberana, o Plano Nacional de Data Centers, ou também aquilo que é um alinhamento transversal que se tem vindo a ocorrer ao longo dos anos e que se pretende que continue ao nível daquilo que é a consolidação e a visão transversal, nomeadamente naquilo que é o alinhamento europeu das questões de computação. Também todos os projetos ou os projetos que envolvam ou que permitam vir a promover interoperabilidade entre os organismos da administração pública, e lá está sempre possível com entidades privadas, tentando garantir que não exista uma dispersão ao nível daquilo que são a partilha de dados e aquilo que é os diversos princípios, o princípio de interoperabilidade, o princípio de all-in-one e os diversos projetos que estão sendo desenvolvidos nesse contexto. Por isso, serão muito esta a base de análise dos projetos que estão integrados e, obviamente, e voltando à primeira componente, poder-se fazer uma análise transversal daquilo que são os planos anuais ou semestrais de investimento em função de cada organismo ou de cada área ou de cada área setorial, no sentido de perceber e de analisar de que forma é que estes projetos estão integrados e poderem ter aqui uma aprovação sobre o tipo de investimento que venha a ser feito pela entidade ao nível das tecnologias de informação. Existem, obviamente, umas situações de dispensa, como foi referido já, que o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, a entidade por entidade do Governo responsável por esta área, que tem
nomeadamente que possam ser projetos com uma especificidade tal que não justifiquem uma apreciação global do investimento, isto é, projetos que venham de forma transversal, mas um projeto em particular que possa ter essa dispensa, ou aquisições comprovadamente urgentes de valor inferior a 3 milhões de euros, novamente, desde que exista uma autorização expressa de um membro do Governo, o Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado, no contexto de as mesmas serem aprovadas. Isto é, esta dispensa de autorização terá sempre que ser dada pelo Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado e não deverá ser uma análise interna da organização ou de outro membro de outra área que não a autorização expressa do Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado, como expresso no Decreto-Lei. De forma muito resumida e em termos estruturais, para poder referir e fazer aqui uma visão aplicável ao processo da autorização prévia, nós podemos fechar isto de forma simples em quatro momentos ou em 4 estruturas de análise. A primeira, se a entidade está abrangida, conforme referido, se há uma tipologia de entidade que está abrangida. Nós temos tido algumas questões relativamente a esta a potencial abrangência e ela é específica no contexto que foi referido anteriormente. Se a entidade estiver abrangida, se o projeto é de uma natureza digital ou se enquadra numa das tipologias do número 1 do artigo 6º, como vimos ainda agora, e se não existe nenhuma dispensa aplicável, então deve ser submetida na plataforma de submissão de projetos. Neste caso, a plataforma é Avalia, como iremos ver a seguir. O prazo é o que está definido no âmbito do Decreto-Lei, os 10 dias referidos para submissão e consequente aprovação a posteriori do Sr. Ministro da Reforma do Estado, no qual é dado um parecer pela Comissão e consequente aprovação pelo Sr. Aprovação ou não aprovação ou consequente decisão por parte do Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado. Em termos de prazo, ele inicia-se no primeiro dia útil seguinte à submissão. O prazo, se submetem hoje, amanhã o prazo começa a contar e existe, caso exista necessidade de solicitar ajustamentos ou questões relativamente a um determinado projeto, o prazo reinicia automaticamente após a submissão novamente desses esclarecimentos ou dessas questões. Em termos de decisões, já agora, esta é uma questão muito importante que nos tem questionado, que é o prazo não suspende, a partir do momento que é solicitado um ajustamento, é como se é feita uma ressubmissão e o prazo volta a contar inicialmente. Decisões possíveis para este tipo para o regime de autorização prévia. Autorizar, nos termos que foram propostos, autorizar com condições, isto é, este projeto é autorizado, mas com um conjunto de condições que a Comissão e o Sr. Ministro podem definir, rejeitar nos termos indicados e propostos no âmbito do parecer, articular com outros projetos, isto é, este projeto poder ser articulado com outros projetos de outras entidades que a Comissão considere que faça sentido ser transversal, ou solicitar ajustamentos, o pedido deve ser ajustado e remetido para apreciação. Eu gostava também de referir uma questão que, apesar de não estar detalhada aqui nesta apresentação, mas que vem referido no Decreto-Lei, que tem a ver com o facto de estes pedidos, o facto de ter uma autorização ou da decisão ser autorizar, eles não ficam automaticamente suspensos daquilo que é o parecer ou o Decreto-Lei 107, conhecido como parecer M6 ou parecer prévio. Isto é, esta autorização prévia permite e pretende, mais do que permite, pretende garantir um alinhamento estratégico e a não proliferação de soluções que muitas vezes não trazem aquilo que é o benefício transversal ao contexto da administração pública, mas determinados projetos ou determinadas autorizações dadas neste contexto podem ficar sujeitas a dispensa de parecer prévio, mas não é automático. Isto é importante referir neste contexto. Esta autorização prévia é dada a montante e no momento de colocação deve ser feito também o alinhamento com o Decreto-Lei 107. E de forma estruturada, aquilo que são as componentes
vamos dizer, procedimentais associados à autorização prévia, ao artigo 6º do Decreto-Lei 85, acaba por se resumir um pouco nesta estrutura deste slide. Neste contexto, iríamos agora passar por uma apresentação mais detalhada de como é feita a submissão e de como é que a mesma pode ser feito esse acompanhamento. Muito obrigada, Ricardo, pela tua participação e aqui por esta contextualização mais de fundo. Vou passar agora à Joana. Muito obrigada, Ricardo, o nosso diretor da Direção de Estratégia Digital da Arte. Agora vamos passar à apresentação da Joana, que é da equipa de Estratégia e Perspectiva da Arte e que tem apoiado a rede de simplificação, a gestão da rede de simplificação de tecnologias do Estado. Obrigada, Joana. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Tendo então sido aqui apresentado este enquadramento do Decreto-Lei 85 e do regime de autorização prévia, vou agora explicar então de que forma é que este processo acontece na prática na plataforma e-Avalia. De forma geral, o processo organiza-se em 4 grandes etapas. Começa com a submissão, no momento em que a entidade requerente registra o pedido na plataforma. Segue-se uma fase de avaliação, onde o pedido é analisado pela Comissão de Coordenação para a Estratégia Digital, que emite uma proposta de decisão de acordo com os critérios definidos no Decreto-Lei 85. Depois temos então a aprovação, que já foi aqui referida nesta apresentação, que corresponde à decisão final após apreciação pelo membro do Governo responsável pela reforma do Estado, neste caso o Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado. Por fim, o resultado é comunicado à entidade requerente através da própria plataforma. Trata-se, portanto, de um processo totalmente digital, que é centralizado no e-Avalia e que garante, no fundo, rastreabilidade e transparência ao longo de todo o ciclo do pedido. No que diz respeito ao acesso à plataforma, existe um processo definido de onboarding de utilizadores. Numa primeira fase, o que nós solicitamos é que o órgão máximo da entidade envie a lista dos utilizadores que devem ser registados na plataforma. Este e-mail deve ser enviado para eavalia@arte.gov.pt. Caso estes utilizadores ainda não tenham um registro na plataforma, o que acontece é que a Arte envia a cada utilizador um e-mail convite que contém um link para aceder ao e-Avalia e completar o registro. É fundamental efetuar este primeiro acesso através desse link, caso contrário o processo de registro não ficará finalizado. O processo fica concluído através da associação da chave móvel digital do utilizador, que será ou que deverá ser utilizada em todos os acessos futuros. Após conclusão deste processo, o utilizador deve aceder à plataforma sempre através da página evalia.arte.gov.pt. Este link é só mesmo para o registro inicial. Por outro lado, nos casos em que um utilizador já esteja previamente registado, porque tinha outros perfis na plataforma, atribuímos simplesmente um novo perfil de entidade requerente para que esse utilizador consiga aceder então ao módulo de autorização prévia. Nesta fase, todos os utilizadores, quer já estejam previamente registados, quer sejam novos utilizadores, recebem um e-mail da parte da Arte com informações úteis que incluem, por exemplo, um conjunto de documentos que visam facilitar a utilização da plataforma e o preenchimento do formulário do pedido de autorização prévia, que eu vou mostrar dentro de instantes. Vou passar então agora à demonstração prática. Vamos percorrer o fluxo de submissão de um pedido de autorização prévia no e-Avalia. Para aceder ao e-Avalia, como eu referi, tem que ir por eavalia.arte.gov.pt. Acedendo a este link, são direcionados para esta página inicial. Como eu estava a explicar há pouco, todas as pessoas que querem utilizar a plataforma têm de aceder com a chave móvel digital, com a autenticação Gov, e são então direcionados para a página inicial. Neste caso, para efeitos desta demonstração, eu vou utilizar aqui uma
um ambiente de pré-produção e eu já tinha aqui a minha sessão iniciada, mas demorámos muito tempo e vou ter que fazer aqui o login novamente. Pronto. Portanto, se eu tivesse iniciado sessão com a chave móvel digital, seria direcionada na mesma para esta página. Podem ver aqui o módulo de autorização prévia, podem aceder aqui neste menu superior ou nestes cards que estão aqui disponíveis. Eu neste momento, como veem, estou com um perfil de entidade requerente apenas. Se eu tivesse com o meu perfil Joana, estaria aqui o meu nome. No caso de utilizadores que tenham outros perfis, por exemplo, um utilizador que seja também gestor de projeto e que possa querer reportar iniciativas no âmbito da Estratégia Digital Nacional ou de outros programas relevantes, terá aqui acesso a outros módulos, neste caso estes dois, programas e projetos. Um utilizador que necessite de submeter pareceres prévios terá perfil de organismo requerente e terá acesso também a este módulo aqui. Portanto, neste caso, o único que está disponível é o de autorização prévia. Para novos utilizadores que não tenham aqui a experiência a utilizar o eAvalia, eu vou dar só duas notas muito rápidas. Aqui neste menu superior tem a área das vossas informações pessoais, podem aceder, ver os vossos dados e têm também aqui informação de quais os perfis que estão associados à vossa conta. Pronto, isto pode ser útil quando querem ter diferentes funcionalidades aqui na plataforma. Conseguem também ver aqui o histórico da vossa atividade, que as principais ações que foram realizadas com a vossa sessão. Destaco também aqui esta área de documentação, onde vamos disponibilizando recursos que consideramos úteis para a utilização da plataforma. Contamos, por exemplo, disponibilizar aqui o documento de FAQ no final desta sessão, com as principais perguntas que forem sendo levantadas. Acedendo então aqui à área de autorização prévia, somos direcionados para a listagem de autorizações prévias, onde é possível não só criar um pedido novo, como visualizar os pedidos já submetidos. Para criar um pedido de autorização prévia, acedemos aqui a este botão e somos direcionados para uma primeira questão. A primeira pergunta que a plataforma nos coloca é se o projeto está abrangido pelo Decreto-Lei 85. Temos duas opções, sim ou não. Se eu selecionar não, não consigo continuar, porque, tal como o Ricardo referiu há pouco, apenas os projetos que estão abrangidos pelo Decreto-Lei devem ser submetidos aqui nos pedidos de autorização prévia. Se eu selecionar sim, vem então aqui uma tabela com as diferentes tipologias que também já foram referidas no decorrer desta apresentação, nas quais o projeto ou a aquisição podem estar enquadrados. Para podermos prosseguir, vem pré-preenchido com não. Para podermos prosseguir, temos que selecionar pelo menos um sim. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui neste caso, uma aquisição superior a 2 milhões de euros. E como veem, o botão já fica disponível. Podem selecionar mais que uma tipologia, por exemplo, posso selecionar aqui também projetos de inteligência artificial. Todas as tipologias que acharem que são adequadas podem ser selecionadas e clicam então em confirmar. Esta fase inicial, no fundo, permite-nos filtrar, no fundo, os pedidos que não teriam de ser submetidos, poupando-vos a passar pelo processo todo. Após a seleção da tipologia, acedemos então aqui ao formulário de submissão dos pedidos. A primeira página é a caracterização da autorização prévia. Temos aqui um primeiro bloco com a informação do organismo titular, que é pré-preenchido de acordo com a organização à qual pertence o utilizador que está autenticado. Portanto, esta informação é só de leitura, também para garantir aqui alguma consistência nos dados dos organismos. Temos depois um segundo bloco que tem os campos para preenchimento dos dados do projeto. Começa por pedir uma designação, eu vou colocar aqui uma designação genérica, depois tem campos para as datas de início e de fim previstas para o vosso projeto,
Se eu clicar, por exemplo, aqui, ele calcula automaticamente a duração do meu projeto. Depois tem um campo de descrição, que é de preenchimento obrigatório. Esta descrição deverá ser clara e objetiva, tem 5.000 caracteres para colocar a informação que acham relevante, devem descrever a solução a implementar, incluindo as principais componentes ou funcionalidades, podem também incluir uma explicação da necessidade do projeto, identificar o problema que este projeto pretende resolver, o contexto atual, consequências não avançar, pronto, podem aqui indicar o que acham relevante para este campo. Depois podem também incluir aqui uma descrição do resultado pretendido. Neste campo, também de 5.000 caracteres, podem incluir uma breve descrição daquilo que se pretende alcançar com este projeto. Podem incluir, por exemplo, os principais benefícios do projeto, o aumento de eficiência, melhoria do serviço, redução de custos, entre muitos outros. Nas entidades envolvidas, podem indicar as entidades que participam na implementação do projeto ou que são impactadas pelo mesmo. Podem, por exemplo, também indicar o papel de cada entidade, se é uma entidade líder, uma entidade parceira. Pronto, tem daqui 2.500 caracteres, mas ainda tem algum espaço para indicar as entidades. Dar só nota que a descrição do resultado pretendido e as entidades envolvidas não são campos de preenchimento obrigatório. No entanto, nós pedimos que preencham sempre o máximo de informação que conseguirem para facilitar depois aqui a avaliação por parte da comissão do vosso pedido. A secção seguinte é uma secção para upload de documentação. Podem anexar documentos que sejam relevantes e que sejam relevantes e que tragam aqui informação. Nós temos consciência que este pedido surge numa fase de pré-projeto, não é? Pelo que é natural que não existam ainda todas as informações sobre os mesmos. No entanto, toda a informação que conseguirem disponibilizar ajuda a contextualizar o projeto e a fazer a avaliação. Podem ver aqui as extensões permitidas e o tamanho máximo por ficheiro, que neste caso são 50 megas. Clicam aqui em escolher ficheiros, podem selecionar um ou vários ficheiros, e eles ficam aqui disponíveis. Conseguem ver o tamanho de cada um, eliminar se quiserem e voltar a adicionar mais ficheiros. Para ficarem guardados, têm de confirmar. Depois tem uma área de financiamento, onde devem indicar as fontes de financiamento do vosso projeto. A primeira pergunta é sobre fontes de financiamento comunitárias. Tem duas opções de resposta, sim e não. Se clicarem sim, devem inserir quais as fontes de financiamento em questão. Por exemplo, vou inserir aqui uma, podem dizer se está aprovado, apresentado, em preparação. Vou escolher aprovado. Depois tem aqui diversos quadros comunitários que podem selecionar. Eu vou selecionar, por exemplo, o PRR. No sistema de apoio e incentivos, como selecionei PRR, tem aqui a opção PRR e colocam o nome do projeto, um número de operação e a taxa de cofinanciamento. Para que fique guardado, têm que clicar em adicionar projeto cofinanciado, podem sempre cancelar se desistirem de inserir, e em seguida têm que associar ao projeto. Quando associam, surge-vos esta tabela com as fontes que introduziram e onde têm as ações remover e editar. Se quiserem adicionar mais fontes, podem sempre clicar novamente em adicionar. Depois tem um campo sobre contrapartida nacional, em que podem responder sim, não ou não aplicável. Se responderem sim, terão de selecionar o tipo. Neste caso, eu vou selecionar, por exemplo, orçamentos de Estado. Por fim, neste bloco, temos o campo do orçamento estimado. Uma vez que eu no início selecionei a tipologia aquisição superior a 2 milhões de euros, tenho aqui uma mensagem que o mínimo que eu devo introduzir são 2 milhões de euros, porque a minha aquisição é superior a esse valor. Se eu inserisse, por exemplo, 50 mil euros, digamos, e tentasse continuar, ele
deixava-me continuar, mas dava-me aqui um alerta a dizer, atenção, que o seu orçamento deve ser superior a 2 milhões porque selecionou esta tipologia. Se eu voltar atrás e então editar, e puser aqui, por exemplo, 2 milhões e meio, já vou conseguir continuar sem problema. Este segundo formulário é o formulário de alinhamento estratégico, que acaba por ser aqui uma das partes mais relevantes desta submissão, pois permite que, no contexto da avaliação, seja feita uma análise do alinhamento estratégico deste projeto ou desta aquisição. Este formulário encontra-se organizado em várias secções, cada uma delas está dedicada a uma dimensão específica do projeto, permitindo uma avaliação, no fundo, estruturada e completa. A primeira secção, enquadramento legal e tipologia, permite confirmar uma vez mais o enquadramento do projeto no âmbito do Decreto-Lei 85. Nomeadamente, verifica se existe aqui alguma situação de dispensa, que também já foram referidas anteriormente nesta apresentação. Portanto, alguma situação excepcional que justifique um tratamento diferenciado a este projeto. Para todas estas opções, para todas estas perguntas, peço desculpa, as opções são sempre sim e não. Tanto a resposta não como a resposta sim exigem a introdução de uma justificação. Este campo é de escolha livre e é de preenchimento obrigatório e tem por vezes aqui uma orientação do que é que pode ser incluído nesta justificação. Num dos documentos que nós enviamos também no onboarding, tem um guia prático para o preenchimento deste formulário, onde para cada uma destas questões tem uma orientação daquilo que nós pretendemos que seja submetido. Para efeitos desta demonstração, vou só colocar aqui uma justificação genérica. O segundo quadro, que é a segunda área deste formulário, corresponde ao valor e alinhamento estratégico, onde se avalia o contributo do projeto para objetivos estratégicos nacionais, nomeadamente o alinhamento com, por exemplo, Estratégia Digital Nacional ou outros programas na área do digital. Inclui também uma pergunta sobre a capacidade do projeto para resolver problemas concretos do serviço público, como, por exemplo, a melhoria de resposta a cidadãos e empresas. Na terceira parte, temos a integração, interoperabilidade e arquitetura. Esta secção foca-se nos aspectos técnicos da solução. Aqui são colocadas questões sobre a escalabilidade e reutilização da solução, a utilização de plataformas comuns da administração pública, a capacidade de integração com outros sistemas e as medidas que são adotadas para evitar dependência tecnológica de fornecedores. Aqui responder sim, inserir uma justificação em cada uma. Depois temos aqui uma área sobre inteligência artificial, dados e segurança, que aborda temas relacionados com o tratamento de dados e os riscos associados. Inclui perguntas sobre a utilização da inteligência artificial, o tratamento de dados pessoais e sensíveis, a dependência de fornecedores externos e os modelos de licenciamento ou subscrição associados ao projeto. Não referi, mas estes campos têm um limite de 750 caracteres, portanto ainda tem aqui algum espaço para as vossas justificações. Por fim, temos a secção da execução, sustentabilidade e impacto, que analisa no fundo a viabilidade e o impacto do projeto a médio e longo prazo. Inclui questões sobre a existência de uma análise custo-benefício, a articulação com outras entidades, a sustentabilidade financeira após a implementação e uma estimativa, no fundo, do impacto que é esperado com este projeto. Em qualquer momento desta submissão, podem guardar a vossa submissão, podem ir guardando se preferirem, ou podem guardar e fazer outras atividades e voltar em qualquer momento e retomar do ponto onde pararam. Se eu, por exemplo, aqui disser deseja sair da edição, se eu disser que sim, sou redirecionada para a listagem de autorizações prévias. Tenho aqui o projeto que eu estava a preencher, como veem está no estado em preenchimento e nesta fase é possível editar o projeto, visualizar
ou remover. Para continuar a submissão, devo fazer editar, volto ao formulário, faço continuar e posso então editar alguma coisa que queira, adicionar mais informação e por fim submeter. O botão de submeter só fica disponível quando todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Uma nota muito importante é que após a submissão o pedido deixa de ser editável, ou seja, não é possível alterar nada, portanto o que pedimos é que garanta o correto e completo preenchimento de toda a informação antes de submeter, pois após essa ação não dá para voltar atrás, não é reversível. Caso tudo esteja correto e estejam satisfeitos com a informação que submeteram, podem então clicar em submeter, o sistema faz aqui uma verificação que têm a certeza, não é? Que querem continuar e alerta para o facto desta ação não ser reversível. Podem sempre clicar não e verificar mais algum detalhe, ou se clicarem sim, recebem então uma mensagem de sucesso em como a vossa submissão foi aceite. Após submissão, o pedido fica então aqui disponível na listagem de autorizações prévias, como veem está aqui a submissão que fizemos e fica então no estado em avaliação. Podem sempre consultar a evolução do estado dos vossos pedidos aqui nesta zona. Podem, por exemplo, filtrar. Imaginem que querem ver os pedidos que estão em aprovação, assim, numa fase mais final do processo. Filtram e aparecem só esses pedidos. Nesta tabela conseguem também ver, por exemplo, aqui os dias úteis que passaram desde a vossa submissão. E a única ação após submissão é visualizar, tal como eu referi, não é possível editar um pedido. No caso de o vosso pedido já ter uma decisão, fica num dos seguintes estados: aprovado, rejeitado ou em ajustamento. Nesse momento podem vir aqui às ações, visualizam o vosso pedido, tem aqui as informações que submeteram e, por fim, tem um campo de decisão que surge apenas após o fecho do pedido. Tem aqui, como veem, a decisão aprovar, por isso o projeto fica no estado aprovado, e tem um documento que podem descarregar em a decisão que foi emitida para o vosso pedido. Tem aqui a decisão proposta pela Comissão de Coordenação para a Estratégia Digital e o despacho com a aprovação do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Com esta informação, termino a minha apresentação e demonstração e penso que temos aqui tempo ainda para algumas perguntas e respostas. Obrigada. Bom dia. Nestes minutos finais iremos então responder algumas questões que fomos recebendo. As que não tivermos tempo serão compiladas juntamente com as respectivas respostas e disponibilizaremos num documento da SFAC que será disponibilizado tanto na página do evento no DigitalGov como na componente de documentação que a Joana acabou de mostrar no eAvalia, para que fique disponível para todos. Temos então aqui uma questão colocada por António Maia, que diz se poderá ser publicado o quadro de suporte à análise a projetos de investimento submetidos à Comissão de Coordenação para a Estratégia Digital, explicitando os critérios de análise e fatores que serão utilizados para suporte a estas decisões. Passo aqui ao Ricardo Santos para que possa responder, por favor. Obrigado, Rafaela, e obrigado pela questão. Sim, com base na apresentação que a Joana fez agora, acaba por ter-se já uma visão daquilo que a própria Comissão irá analisar e aquilo que irá dar enquanto parecer ao Sr. Ministro, mas também informar que no momento do onboarding na plataforma, no momento de entrada na mesma, será enviado um documento com estas orientações, não só as orientações de como submeter, como também aquilo que são as perspectivas de avaliação. Importa referir
que aquilo que a Comissão pretende avaliar não é fazer uma checklist ou melhor, ter um quadro com uma checklist e fazer o cumprimento das mesmas e dar essa resposta, senão seria demasiado redutor para aquilo que é a componente da própria, dos membros da própria entidade, da própria Comissão, mas sim conseguir analisar e perceber, dentro destes requisitos que são identificados no momento da submissão de projeto, de que forma é que os mesmos são, ou podem, de que forma é que estes projetos podem ser maximizados, não só para a entidade, mas para todo o contexto da administração pública, que permite então criar a melhor resposta aos cidadãos e dar uma melhor resposta à sociedade. Por isso, nesse contexto, é realizado, é dado esse documento de orientações sobre aquilo que também que são as componentes de avaliação, mas tendo sempre em mente que o foco é este que foi referido anteriormente. Analisar estrategicamente os projetos e não apenas cumprir uma checklist de atividades. Rafaela, não sei se temos mais questões. Obrigada. Sim, temos também aqui outra questão do Henrique Nicho, em que questiona se o município que pretenda desenvolver ou implementar um sistema de inteligência artificial com apoio de fornecedores externos, como por exemplo Intelligent Knowledge Management, expansão do conhecimento interno, se terá de solicitar uma autorização prévia. Obrigado. Bom, neste contexto, nós respondemos daquilo que são as entidades cujo decreto-lei tem como abrangência, como refere o mesmo, naquilo que é a administração direta e indireta e institutos ou empresas associadas ao mesmo âmbito. Neste caso, é entendimento que os municípios estão fora da abrangência daquilo que é o decreto-lei. Contudo, o facto de estarem fora daquilo que é a abrangência ao nível da autorização prévia ou do artigo 6º do Decreto-Lei 85 não significa que os mesmos não possam ser colocados de forma a podermos fazer uma análise novamente estratégica dos projetos e também, quem sabe, poder permitir de uma forma transversal aquilo que é um projeto e aquilo que acaba por ser um potencial projeto de desenvolvimento desse município, ou até o inverso, no sentido que o município pretende fazer um determinado investimento, mas que até possam já existir soluções em desenvolvimento ou desenvolvidas na administração direta ou indireta do Estado que permitam responder a essa necessidade. Por isso, se estivermos a falar da obrigatoriedade é uma componente, se estivermos a falar daquilo que será uma análise estratégica e uma potencial resposta a estas necessidades, poderá fazer sentido que o mesmo possa ser apresentado, contudo, naquilo que é o enquadramento do artigo 6º, o mesmo enquadra-se naquilo que são a administração direta e indireta do Estado. Rafaela, mais algum? Eu acho que temos aqui mais uns minutos. Sim, temos mais um bocadinho. Temos aqui uma questão do Ruben Duarte, agora sobre a plataforma Avalia, em que questiona se, sendo uma ferramenta preponderante para a centralidade de políticas da reforma tecnológica do Estado, se está prevista que a plataforma utilize a experiência com base em Ágora Design System ou Design System da República Portuguesa e também uma ferramenta da responsabilidade da arte. Obrigado, essa é uma excelente questão e quem está muito por dentro destes contextos observou claramente de que o e-Avalia ainda não responde àquilo que é o Design System transversal da administração pública, e isto porque a plataforma está em evolução neste momento e foi necessário dar uma resposta imediata àquilo que foi o momento do decreto-lei e daquilo que são a sua estrutura e a sua autorização. É o desenvolvimento que está a ser feito neste momento, é o alinhamento com o Decreto-Lei 85, é o alinhamento do Decreto-Lei 85 da plataforma com o Agro Design System e cumprindo aquilo que são os requisitos transversais da administração pública. Por isso, sim, isto respondendo a Avalia, irá, esperemos que muito rapidamente, responder a esta necessidade transversal e garantir o alinhamento com aquilo que é a estrutura da administração pública. Ela está numa evolução contínua, como vocês têm reparado, ou quem já tem utilizado nos últimos dias a plataforma. Okay. Agora mais uma também sobre a plataforma do João Ferreira, em que diz se num caso em que existam 2 utilizadores associados à mesma entidade, se uma delas submete os pedidos de autorização prévia, o outro utilizador consegue ter acesso a esses pedidos efetuados?
Permitam-me fazer aqui, e ainda respondendo à questão anterior, de uma forma mais pragmática. A plataforma E-Avalia foi desenvolvida para um determinado contexto, nomeadamente no âmbito do parecer do 107, o tal conhecido como parecer prévio, que depois evoluiu para uma gestão de projetos e de coordenação daquilo que são as estratégias transversais da administração pública, e que agora permitiu, numa ótica imediata, também dar resposta a esta necessidade do decreto-lei, garantindo que não existe uma proliferação de plataformas e que se consegue garantir na mesma plataforma uma visão e termos uma não necessidade de replicação de dados entre várias informações e vários projetos. Isto significa, novamente reforço, que a plataforma está num contexto de evolução e num contexto de crescimento e também de alinhamento. À data de hoje, cada utilizador apenas consegue ver as submissões que colocou na plataforma, mas é um ponto que já é um requisito que está identificado e que se pretende que se evolua nos próximos releases do E-Avalia, de forma a que se consiga dar uma visão daquilo que é a gestão interna dos projetos de entidade e que a entidade consiga ter uma visão transversal daquilo que se passa relativamente à sua entidade, naquilo que são os representantes máximos, até àquilo que é as componentes pragmáticos e naquilo que é a sua orientação. Acho que ainda... Se calhar aqui só uma última e certo. Depois se calhar encerramos. Temos aqui uma questão do Luís Pimentel que pergunta se os projetos já reportados por e-mail têm de ser novamente enviados na aplicação. Certo, aqui sim sabemos que numa fase inicial acaba por ser uma componente um pouco mais chata, mas o ponto de entrada único de projetos relativamente até por questões de auditoria e de controle são através da plataforma E-Avalia. Qualquer pedido por e-mail não é considerado e avaliado, porque isto tem uma tramitação de processo não só por esta forma, onde depois cada membro da comissão tem acesso à mesma, consegue visualizar, consegue dar as suas opiniões e os seus pareceres, e que depois tem uma rastreabilidade até chegar ao Sr. Ministro, onde pode ver este acompanhamento. Os processos enviados por e-mail não teriam essa possibilidade neste contexto, sendo que desde o momento em que foi lançada a plataforma, acaba por ter aqui essa necessidade de a tramitação ser feita exclusivamente através do E-Avalia e não haver a possibilidade de ser feito de outra forma. Eu penso que estamos a chegar ao fim, penso que já vi, Alexandre, não é? Teríamos aqui bastantes mais questões, mas não queremos prolongar. De qualquer forma, todas as questões que foram colocadas ou que ainda sejam colocadas neste momento terão resposta através mas eu passarei à Rafaela, que indicará onde é que estarão, mas quer através penso que na plataforma E-Avalia ou nas FAQs, mas Rafaela, passo para ti para conseguires fazer essa explicação. Obrigada, Ricardo, por estes esclarecimentos. Como referi, nós vamos responder a todas as questões que foram colocadas e vamos disponibilizar na página do evento no DigitalGov. Terá lá uma componente das FAQ, um documento que poderão visualizar todas as respostas, e também na componente de documentação, no E-Avalia, no canto superior direito, tem lá a componente de documentação que também será lá disponibilizado o documento com tudo que foi questionado aqui e que não tivemos a oportunidade de responder. Passo-te, Alexandre. Obrigada. Chegamos ao fim desta sessão e antes de terminarmos gostaríamos de agradecer a todos pela vossa presença, pela participação, pelas questões que foram sendo colocadas. Esperemos que este webinar tenha sido útil para vos esclarecer em relação ao funcionamento do novo mecanismo de autorização prévia e também em relação ao processo de submissão na plataforma do E-Avalia. Relembramos que, como a minha colega reforçou, que em caso de dúvidas sobre a autorização prévia ou sobre a utilização da plataforma, poderão contactar-nos através do e-mail eavalia@arte.gov.pt. A gravação desta sessão e a apresentação ficarão disponíveis em breve no portal do DigitalGov, assim como um documento com as respostas às questões colocadas durante esta sessão. A plataforma E-Avalia está disponível em eavalia.arte.gov.pt, onde poderão também esclarecer algumas questões e iniciar os vossos pedidos de autorização prévia. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e desejamos a todos que tenham um bom dia.